Alô pessoal, muito boa tarde. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem os senhores e as senhoras. Hoje eu vou fazer uma abertura totalmente diferente, hein? O nosso programa desta noite leva o número espetacular de 2.744. É espetacular, mais de 7.000 convidados especialistas que aqui vieram, aqui sentaram e nos colocaram a par a respeito dos detalhes de suas especialidades. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de colocar à disposição de todos vocês para que vocês interajam. Sem interatividade não tem programa legal, hoje em dia é assim. Aliás, de todo mundo, viu? Quem está pela internet, o pessoal de Ushuaia, vê se faz uma pergunta aí, pô. Nós temos muitos telespectadores, também não vou exagerar, né? Que o Ushuaia é pequeno. Lá na Patagônia, Argentina. Assista pelo Facebook, Facebook/TV Mais ABC. Você pode participar, é só aqui no sapatinho, só no tecladinho. Pelo www.tvmaisabc.com.br, pelo contato@tvmaisabc.com.br. À inteira disposição. Ah, Darcy, mas eu nem sei o tema de hoje, já vou falar já. E você pode também fazer perguntas a respeito de outros temas, sugestão de outros temas, pedir reprise, pedir para que a gente reprise determinado tema, mas com outro convidado, para que possamos ter uma ideia mais ampla do espectro de conhecimento a respeito da referida matéria. Hoje nós estamos recebendo, para o qual eu peço uma salva de palmas, o fundador do grupo The One, o Wesley Lima. Palmas para o Wesley. Obrigado, Wesley. O grupo The One não é um AC/DC, um Kiss. Por que esse nome? The One. Até para ajudar boa as noite, pessoas. Né? Boa noite para o pessoal que está em casa. É um prazer imenso. Não, a falha foi minha, eu que deveria ter dito antes. Um prazer imenso estar aqui. O objetivo de chamar The One é que seja realmente o primeiro investimento das pessoas, o primeiro contato com a maior parte dos brasileiros no mundo do investimento, né? Apesar de ser especialista em investimento, eu descobri que nesse tempo todo, o que eu comecei a me tornar mais especialista mesmo foi ajudar a pessoa, o cidadão comum, ou até aqueles que têm mais endinheirados, a investir melhor, a pensar melhor no dinheiro e a programar uma vida financeira mais saudável, né? Então o The One é isso. Muitas vezes a gente é a porta de entrada para o investimento. Tem até uma música do Barry White que a gente poderia adaptar, The One, The First, My Everything. Agora, eu não sei se posso falar de uma particularidade que a gente estava conversando agora há pouco aqui. Quem vê o Wesley falar, ele é economista, não, ele é médico. Como é que você passou da medicina para essa área econômica, financeira? Se bem que todos nós somos economistas um pouquinho, né? Pelo menos de economia a gente tem que fazer, né? É engraçado porque a maioria das pessoas que devem estar assistindo aí devem sentir isso. Eu fui fazer faculdade de medicina com muita dificuldade. Não fiz faculdade de medicina com FIES, não foi uma vida fácil. E na faculdade de medicina, alguns amigos meus, e agradeço a eles, me despertaram o interesse. Por que você não aprende já a investimento? Por que você não começa a pensar melhor nos seus investimentos? Porque eu sabia que quando formasse, ia ter dívidas. Isso foi o que começou. E quando eu me formei médico, já sabia operar na Bolsa de Valores, já tinha uma noção pequena, mas já sabia o que eu queria para o meu dinheiro. E aí eu comecei a focar nisso e hoje eu acabei tomando duas profissões, né? Então é muito engraçado que muitas pessoas não sabem que a minha formação é médica, mas eu sou médico de formação, mas eu só trabalho com investimentos. E que especialidade na medicina? Eu fazia medicina do trabalho. Medicina interessante também. Interessante, é. Agora, Wesley, o negócio é o seguinte, por que no Brasil a gente fala muito em caderneta de poupança, né? Eu acho que é porque é um investimento rápido, prático, liquidez absoluta, Isso. Não é? Tem suas vantagens em relação ao imposto de renda, enfim, seria isso ou é pelo não conhecimento, não é? Pelo não domínio de outros investimentos? Você já respondeu praticamente estraguei tudo, então. Você estragou, eu não tenho mais o que falar. O brasileiro, ele confunde muito o hábito de poupar com o verbo poupar com o poupar em poupança.
Tá? A poupança ela é um meio de investimento que chega mais rápido para a população e ela traz essas qualidades embutidas que as pessoas muitas vezes não param para avaliar se aquilo é bom ou não. Por exemplo, a liquidez, você investe na poupança hoje, amanhã você já consegue sacar seu dinheiro. Ela traz consigo uma certa solidez, a pessoa acredita que realmente os investimentos mais sólidos são na poupança. A praticidade desse tipo de investimento. Então, essas são qualidades que as pessoas acabam pegando. Mas, com um pouquinho de conhecimento, seria natural que as pessoas começassem a abandonar a poupança e que as pessoas começassem a enxergar que investimentos tão comuns quanto a poupança, por exemplo, CDB, Tesouro, LCA, LCI, tem a mesma segurança, só que a rentabilidade é melhor, né? A rentabilidade é maior. E no mundo do investimento, pessoal de casa, uma coisa que vocês têm que pensar, o dinheiro é nosso. Eu vou emprestar o meu dinheiro, eu vou investir meu dinheiro para quem? Para quem me paga mais. Mais, claro. Esse Agora, é o ponto. essa rentabilidade é bem maior, porque cada vez que eu vejo um economista na televisão, eles sempre dizem no final, mas cuidado que tem taxa. Veja bem onde você vai colocar esse dinheiro. Tem sempre um medinho, um sustinho, quando não é caderneta de poupança, não é? A tributação, na maior parte das vezes, nos outros produtos financeiros, como, por exemplo, eu falei, no CDB, na LCA e numa LCI ou no próprio Tesouro, essa tributação, depois do período, mesmo você descontando o imposto de renda, acaba sendo maior que a poupança. Em números práticos, a poupança ela rende muito pouco, né? Juros real da poupança esse ano vai ser menor do que 5% em um ano. E outros produtos financeiros com a mesma segurança, produtos Não é financeiros... nem lucro, né? Não é nem lucro, Não é porque nem lucro. a inflação em 3 e pouquinho, você vai descontar ali, não sobra nada. E aí o brasileiro cai na mesma coisa que ele cai sempre, que é trabalhar, guardar dinheiro, querer investir melhor, investe, passa um ano, olha lá, tem a mesma quantidade. Não muda nada. E esses outros produtos financeiros, a gente está falando em alguma coisa um pouco melhor, 7, 8, 9% no final de um ano, que dá uma diferença monstruosa. Algumas décadas a gente via o overnight operando uma coisa... Era lucro aquilo que você obtinha. Você ia dormir com 1.000, acordava com 1.400. É que o lucro não era real porque a inflação comia tudo, né? Então, quando a gente fala do meu dinheiro tem que render, o meu dinheiro tem que render mais do que está ficando mais caro as coisas. Então, se eu estou acostumado a comprar arroz, eu sempre uso esse exemplo. Se eu estou acostumado a pagar R$10 num saco de arroz, gente, é só um exemplo. E o arroz vai para R$11, o que eu tenho de lucro tem que compensar esse R$1 a mais. Então, eu tenho que ter um lucro real, né? Então, toda vez que a gente vai pensar em investimento, você tem que ter isso na sua cabeça. Tá, tirando a inflação, que é aquilo que eu já vou gastar, não tem como, porque o meu custo de vida aumentou, aquilo que eu gastava para me manter aumentou, quanto que eu tenho que render o meu dinheiro, né? E no Brasil, as pessoas, elas não precisam ficar tão preocupadas. No Brasil, a taxa de juros, mesmo caindo, ela é muito alta. Isso dá até um pouquinho de preguiça para o brasileiro. Por isso que o brasileiro não pensa tanto também em investimento. Agora, para saber investir, precisa fazer um curso? Não. Desculpa, eu respondi errado. Você não necessariamente precisa fazer um curso, mas você precisa buscar um pouco de conhecimento, né? Você precisa estudar um pouco mais. Só que hoje em dia a gente tem conhecimento gratuito na internet, a gente tem como buscar esse conhecimento sem necessariamente gastar dinheiro. Os seus workshops, quais são os tópicos mais importantes? Eu tento fazer um workshop mensal, gratuito. A gente tem um workshop agora em São Paulo, dia 8 de março, se é isso. E o foco do workshop é responder uma pergunta, que é a pergunta que as pessoas mais me fazem durante o meu dia a dia, que é onde é a melhor oportunidade de investimento, onde eu coloco meu dinheiro que ele vai render mais, eu quero ver meu dinheiro crescendo, eu estou cansado de entregar dinheiro para o banco, tá? Então, o workshop, ele acaba mudando dependendo da época que a gente está, mas agora a gente, nesse workshop do dia 8, agora a gente vai falar sobre investimentos no geral, o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, a poupança é bom? Ela é bom se a pessoa está aprendendo a investir, mas como rentabilidade vai ser o menor. E o foco desse workshop agora, provavelmente vai ser produtos relacionados à Bolsa de Valores, porque a gente está numa época no Brasil, vocês já devem ter percebido que a Bolsa de Valores tem subido bastante. As pessoas têm me perguntado como entrar na Bolsa de Valores sem correr tanto risco. As pessoas têm me perguntado muito sobre a Bolsa de Valores. Então o workshop, ele é sempre gratuito. As inscrições, elas é só entrar no Facebook da The One.
dá lá para você se inscrever. Você não cobra nada nas palestras? Não, as palestras são gratuitas. Agora, como é que se explica, né, em sã consciência, pela matemática que se observa na caderneta de poupança, nos outros investimentos, nas taxas disso, daquilo, alguns absurdos, dentre os quais o principal são os juros bancários. Como é que o banco pode cobrar 200%, 300%, 400%? O Bertolt Brecht já tem uma frase espetacular e inesquecível. Melhor que assaltar um banco é fundar um. Não é? Porque aí você deita e rola, dentro da legalidade, né? O que acontece é o seguinte, se a gente tem público, a gente cobra o que quiser do público. Eu vou usar um exemplo, se eu quisesse te vender um carro, e você sabe que esse carro custa, sei lá, 50 mil reais. Se eu virasse para você assim, olha, estou vendendo esse carro de 50 mil por 100 mil reais, eu posso te vender um carro de 50 mil por 100 mil? Posso. Eu só quero saber arrumar comprador. Se eu arranjar comprador. E o banco, ele é o principal detentor do mundo do investimento do brasileiro. Inclusive, quando a gente vê as campanhas de investimento na TV de banco, é uma campanha que às vezes a pessoa nem sabe que é banco. Às vezes eu fico imaginando, imagina um suíço, um alemão assistindo uma propaganda de um grande banco do Brasil, ele não vai entender que ali é um local de investimento. Por quê? Porque a maior parte do brasileiro recebe nos bancos, o salário cai nos bancos e ele já é embutido dele investir ali. Então, como é fácil, eu não preciso pagar bem. Eu posso resumir como é que funciona o mundo do investimento até para todo mundo entender? É assim, quando a gente quer ver o nosso dinheiro rendendo, é uma questão de empréstimo. Para quem que eu vou emprestar meu dinheiro? E eu posso emprestar o meu dinheiro para quem? Para quem eu quiser. Se eu empresto dinheiro para um banco, eu empresto dinheiro para o banco, se eu empresto dinheiro, ele me paga uma taxa de juros. Então, produtos financeiros tipo poupança, CDB, LCA, LCI, você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco te paga aquela taxa de juros. Mas que nem se compara com o juro que ele vai cobrar. Mas aí ele pega aquele seu dinheiro que ele te empresta a 10% e empresta no cheque especial a 560% ao ano. Por isso que de vez em quando o banco A compra banco B por 400 quatrilhões. E o país quebrado e os bancos... Não dá nem para fazer essa conta e os caras têm esse dinheiro. Porque eles compram muito barato, eles conseguem aquele dinheiro muito barato e conseguem emprestar muito caro, muito caro. E o brasileiro é um bom público para pegar dinheiro emprestado caro. Porque o brasileiro se endivida com cartão de crédito, com um cheque especial. Eles justificam que é a falta de segurança ou por segurança que eles cobram esse juro. Mas vai ter segurança assim lá longe, né? Não é verdade? Mas aí eu moro no Iraque. Ô louco, meu, o que pode acontecer? Vamos fazer um intervalinho, falar em poupança, vamos faturar um pouquinho. É isso aí. Né? Então, já a gente volta. Quer ver, vamos perguntar para o Wesley na volta as melhores opções para esse ano, se é que existe alguma diferença desse ano. A gente está sentindo o mercado mais aquecido, os imóveis mais... e perguntar também, já fica perguntado, se é realmente o tijolo um dos melhores papéis que existem no mercado. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema investimento. Sobe o fundo. Hoje no programa número 2744, nós estamos recebendo com muito prazer o fundador do grupo The One, Wesley Lima. Ô Wesley, o meu amigo Silvio Brito, que tem um programa na Rede Vida, aos sábados à noite, compôs uma música que diz o seguinte: tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. A gente paga muita coisa. Muito. E o brasileiro não é que ficou assustado, ele já nasceu assustado. O pai já até treme com a conta da maternidade, com isso, com aquilo. Não é? Se dá alguma intercorrência, então, seguro-saúde, como é que pode? Um absurdo. Como você vai pagar isso daí? E você sabe que assim, a vida, o que é a vida produtiva? É a fase, no brasileiro geral, que é aquela fase que a gente fala que o brasileiro está dando gás para acumular algum dinheiro. Seria alguma coisa em torno, de acordo com o IBGE, de 25 a 65 anos, é a fase mais produtiva. Que dá umas 4 décadas mais ou menos. Que dá uns 40 anos. Úteis, né?
E a gente fez uma pesquisa na The One, que é uma pesquisa que eu achei bem interessante, que era qual que é o objetivo das pessoas em juntar dinheiro, em querer se aposentar melhor. E a grande surpresa foi é lógico que as pessoas querem realizar os seus sonhos, as pessoas querem comprar uma casa melhor, um carro melhor e assim por diante. Mas o grande foco de quase todos era manter uma qualidade de vida, manter um padrão de vida, que é uma coisa que penaliza o brasileiro quando ele está na terceira idade, né? Ele passa a vida inteira trabalhando e chega Depois na terceira idade. Inclusive ele não reflete no comércio, que é o down market, né? É o mercado para baixo. Ou seja, você comprava um macarrão de R$ 4,50, o pacotinho, você vai comprar um de R$ 2,50. Tem que derrubar a despesa, né? Então, quem é jovem, que está escutando, o Brasil também é um dos países pioneiros, um dos países que está na frente na qualidade de se economizar. O brasileiro se economiza e poupa muito pouco. O brasileiro quer gastar, o brasileiro quer comprar. Então, o brasileiro que ganha 1.000 gasta 1.000 e pouquinho. O brasileiro que ganha 5.000 gasta 5.000 e pouquinho. Então a gente tem que tentar criar o hábito, daí o verbo poupar, colocar na poupança, não é ruim. O verbo poupar é bom, começar a economizar algum dinheiro, não só pensando porque a gente não sabe as adversidades, a gente vive num país que está com instabilidade. Eu acho que eu não estou falando aqui sozinho, todo mundo de casa deve perceber. Então é uma hora importante para a gente se conscientizar e começar a economizar. Essa economia ela pode ser feita de duas formas. Eu acho que é importante as pessoas saberem disso. E economizar também é prazeroso. É prazeroso. Muitas vezes dá muito mais prazer do que o próprio ato de gastar. Tentar economizar 10% daquilo que ganha ou um valor fixo. E como que a gente faz para economizar alguma quantidade de dinheiro? É que eu ensino sempre. Eu tento ensinar para as pessoas. É sempre a gente tira aquilo que é para o nosso futuro. Então você recebeu o seu salário. Você recebeu lá R$3.000. Primeiro você tira R$200, R$100, R$50, não importa. Aquilo que vai ser para você. Dê-se o presente e o hábito de querer cuidar em primeiro lugar de você mesmo, de suas condições no futuro. Porque o brasileiro tem chegado na fase da terceira idade muito mal das pernas. Muitíssimo mal. Muito mal das pernas. Além de ter caído o padrão, não é? De tudo, né? Inclusive do seguro-saúde, né? E ainda tem um monte de gente ligando para as casas das pessoas oferecendo o Morra Feliz. É um pacote, um pacote com vários tipos de velório. Velório A, B, Luxor, extra luxo. Tem um que até você passa a viver de novo, de tão caro que é. Mas outro dia eu vinha vindo... Tem uns que dá vontade de morrer. Vontade de morrer. Morra Feliz, para com isso. Eu vinha vindo outro dia pela rodovia dos Bandeirantes, sentido interior São Paulo, e passou por mim, eu vi no espelho, ele com a luz, passou uma Land Rover. Mas deu tempo de eu ler na traseira do vídeo, estava escrito: se está ruim para mim, imagino para você. Quer dizer, o cara não perde a panca, mas não perde o humor, não é? Porque está achatado para todo mundo. Está para todo mundo. A gente não fala. O milionário, por exemplo, que ia 3 vezes ou 4 vezes por ano para a Europa, baixou para 2. Isso. Não é? Então não é o que você tem ou o que você não tem. É um achatamento generalizado, né? E a gente tem que tentar encarar isso da melhor forma possível, apesar de viver num país com alto índice o da Europa ou o velório? Vamos encarar os dois. Os dois. Um alto índice de desemprego, o desemprego real batendo 14 milhões, desculpa, o desemprego daquelas pessoas que não procuram, né? Que só as que procuram, 14 milhões, mas deve ser muito maior que isso, alguma coisa perto de 35, 40 milhões de brasileiros desempregados. As pessoas têm que começar a entender que nas épocas de dificuldade, principalmente nessas épocas de dificuldade econômica, o mercado financeiro, então agora vamos começar a dar notícia boa. Vamos lá. O mercado financeiro ele favorece. Porque todo mundo precisa de dinheiro. Você acabou de citar, se tá ruim para o cara da Land Rover, imagina para quem tá ali, encostado. Só que a grande vantagem como todo mundo precisa de dinheiro, emprestar o dinheiro acaba ficando com juros maior. Então, se um empresário ele precisa de dinheiro para tocar a empresa dele, eu posso emprestar dinheiro para aquele empresário. Se o governo, porque o governo há pouco tempo atrás estava precisando de muito dinheiro, então a taxa de juros começa a subir e o governo começa a pagar mais pelo meu dinheiro. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades
como eu falei, para tentar organizar a casa, sobrar algum dinheirinho e aproveitar que tem se pagado juros, aproveitar que os juros compostos podem trabalhar a nosso favor. Agora, precisa ser rico para investir? De jeito nenhum. Você citou agora há pouco 200, 300 que supostamente sobrariam. Sobraria. E se sobra só 50? Aí é um hábito, né? A grande questão é, eu tenho clientes que ganham muito dinheiro por mês e não sobra nada, e eu tenho clientes que ganham. Na The One a gente tem clientes que ganham muito pouco e conseguem economizar. Isso é normal, porque as pessoas elas vão modulando o hábito de vida dela de acordo com aquilo que elas ganham. O importante não é o quanto você consegue juntar. É que para ganhar dinheiro você gasta dinheiro também. Sim. Sim, mas percentualmente é o que é importante. Se ela ganha 3 mil reais e ela consegue criar o hábito de economizar 5, 10%, ela pode ter a capacidade de ter uma vida mais próspera no futuro do que aquela pessoa que ganha hoje 50 mil reais e gasta os mesmos 50 mil no mês. E apesar de parecer um absurdo, porque eu falei 50 mil reais, isso é comum. Né? Eu tenho mais pessoas que ganham bem tendo dificuldades econômica para manter o padrão de vida do que as pessoas que ganham menos. Por isso que é importante, gente, ao receber os impostos, que não tem como discutir, não adianta você ficar nervoso, tem que pagar o IPTU, tem que pagar o IPTU, tem que pagar o IPVA, tem que pagar o IPVA, tem que pagar o CEMAS, tem que pagar o CEMAS. Não tem, você vai discutir com o quê? Não é? A não ser que haja um furo terrível, tremendo. Pagar uma conta de 150, você vai pagar 3 mil. Não é? Ele não pode. Mas a casa da gente funciona como uma empresa, né? Sim. Tem o que entra, e aliás você tem que pôr certinho na pastinha, compra um incoming, né? Que é o que e um outgoing. E o que você vai pagando e vai acertando tudo. Tem que ter isso daí, essa responsabilidade. Então, e isso é fantástico, que é a gente encara não só a nossa casa, mas a nossa vida como uma empresa. Com certeza. Eu consigo ganhar dinheiro a partir do momento que eu sei quanto que entra e quanto que sai. Só que o brasileiro encarar isso, a gente tem percebido também com o longo do tempo que é difícil. Porque a pessoa, às vezes, ela não quer encarar a realidade. Ela sabe que ela ganha 3 mil e gasta 4, mas ela não coloca no papel, porque encarar realmente traz medo. Então, a primeira coisa é arrumar a casa. A casa. E o brasileiro está na época de arrumar a casa, gente. Pelo amor de Deus. O brasileiro é um povo que no atual momento político, econômico que a gente vive, todo mundo tem que começar a arrumar a casa. E a gente começa arrumando a casa sabendo quanto que entra e quanto que sai. Não resta a menor dúvida. E o quanto que supostamente sobra. E o que sobra, parabéns, a gente vive no país dos juros. A gente vive no país que mesmo que um investimento ruim, olha o que eu vou falar, mesmo um investimento ruim, ele se torna um bom investimento se a gente comparar com o mundo inteiro. Né? Hoje, a gente tem a oportunidade aqui no país da melhora econômica que a gente... mas eu não estou vendo melhora econômica. Eu sei, a população não sente, né? Porque o arroz, os preços dos alimentos continuam subindo, o preço da gasolina continua subindo. Só que essa melhora econômica, ela faz surgir na prateleira para a gente de investimento uma coisa um pouquinho mais difícil de se lidar, que é o mundo de ações, de bolsa de valores, que a gente, se der tempo, a gente bate. Não se esqueça que investir também pode ser em você mesmo, né? O americano usa uma frase, invest in the best yourself. Yeah. Não é? Uma viagem com a esposa, visitar os parentes lá na Itália, tudo isso é investimento também. Não vai querer só pôr debaixo do colchão, não é? Que vem aí uma patologia, te pega. Não é? E aí acabou tudo. E aí acabou tudo, acabou o sonho. O que é te pega e te limpa, isso né? Isso é a qualidade, né? Que eu pergunto também, por que você quer guardar dinheiro? Qual que é o rumo? Eu quero fazer uma viagem, eu quero casar, eu quero comprar uma casa melhor, eu quero dar educação para os meus filhos, isso é individual. Mas o chegar nesse ponto, todo mundo tem que passar pelo mesmo caminho, que é o hábito de economizar, tirar todo mês um pedaço de dinheiro e juntar, senão você não consegue realizar seus sonhos. Muito obrigado, Wesley Lima. Palmas para o Wesley Lima, fundador do grupo The One. Obrigado, Wesley, pela presença. Um forte abraço. Muito obrigado por boa sorte e parabéns pela vida profissional que você tem. Né? Obrigado. E continue realmente ilustrando a vida das pessoas e dirimindo os problemas desse caminhar econômico aí. Agora eu falei tudo, hein? Agora foi bonito. Pelo amor de Deus. Não piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime, bella. Sorrire, sorrire. Tchau, fui.